A partir de janeiro de 2025, o deputado federal Arlindo Quinalha, que representa São Paulo pelo PT, assume a presidência do Parlamento do Mercosul, o Parlasul. A sede da entidade é em Montevidéu, capital do Uruguai. Eu sou William França e é para falar das expectativas diante desse novo desafio internacional que eu converso agora com o deputado Arlindo Quinalha, aqui no Palavra Aberta. Deputado, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Muito bem. Primeiro, parabéns pela eleição. E agora conta para o nosso telespectador, para ele entender melhor, o que é, afinal, o Parlasul? Vamos lá, para a gente entender melhor o que é o Parlasul, é preciso entender o que é o Mercosul. Por favor. O Mercosul é um bloco regional, obviamente aqui da América do Sul, composto por Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai. A Bolívia está chegando e a Venezuela foi afastada temporariamente, se imagina, por causa da cláusula de Ushuaia, a cláusula democrática. Bem, o que busca o Mercosul? Ao ter esse bloco, primeiro a integração regional. Com a integração regional, obviamente que vem, digamos, outros aspectos ou combinadamente, como a tarifa externa comum. A tarifa externa comum é aquilo que todos os países do Mercosul praticam, não contra, mas na negociação com qualquer outro país, qualquer outro bloco. Isso, digamos, é a armadura do Mercosul, porque se ele começar a negociar individualmente, desaparece. Bem, qual que é o resultado deste processo para o Brasil e para os demais países? Vou dar dois exemplos apenas. O Brasil, ele exporta muita carne, muita soja, muito minério, as chamadas commodities, mas exporta pouco produto industrializado. Para a China, nós conseguimos atingir somente 5% das nossas exportações para aquele país. Para o Mercosul, o Brasil exporta um pouco mais de 80% de produtos industrializados. Então, é onde o Brasil consegue mais vender aquilo que é mais difícil na disputa internacional que existe. É um grande mercado mais próximo e consumidor dos nossos produtos. Exatamente. Então, para a gente tem que cuidar dele direitinho, porque é importante, não é isso? Claro. E vou dar o exemplo agora do Paraguai, que talvez seja a economia menor. O Paraguai foi noticiado agora, por esses dias atrás. Ele se desenvolveu muito em termos de infraestrutura, em termos de logística, em termos de transporte. E o financiamento, em regra, foi feito através do FOSEM. FOSEM é um fundo para, digamos, diminuir as disparidades entre os países. O Brasil é disparado o mais forte, e depois vem a Argentina, Uruguai e Paraguai. Então, é bom para o Brasil, sem dúvida, mas é bom também para os outros países. A ponto de que o Milei, o presidente eleito da Argentina, ele começou dizendo que iria sair do Mercosul, e ele agora vai ser, inclusive, a presidência pro tempore, vai ser assumida pela Argentina, e é o Milei que vai, o seu chanceler é que vai, digamos, presidir. Então, aí... Olhando com cuidado, é de todo interesse regional e dos países que compõem, não é isso? Ele deu a seguinte declaração, entre outras, que ele não precisa ser amigo do Lula, ele tem que defender os interesses da Argentina, para ele, então, contornar internamente o que ele já falou antes. Da mesma maneira, atacando a China, ele falou, não negocio com o comunista, e agora começou a negociar com a China. Então, é aquela história, né? Entre o que fala e o que acontece, etc., tem que... Tem uma diferença. Tem que extrair a essência do que está acontecendo. Enfim, mesmo aqui no Brasil havia uma resistência, né? Muitos, inclusive, pessoas que acabaram ocupando a chancelaria brasileira, ministro do Itamaraty, mudaram de opinião. E uma vez no cargo se empenharam para fortalecer. O empresariado brasileiro nunca reclamou. Do Mercosul, a gente está falando do bloco Mercosul. Do Mercosul, nunca reclamou, porque sabe que ali é uma possibilidade de ganhar dinheiro. Então, sendo isso o Mercosul de forma resumida, o Parlasul, portanto, é o parlamento que é composto por esses 4 países, chegando agora a Bolívia e a Venezuela momentaneamente fora. E para que serve um parlamento?
É diferente num parlamento nacional, é um parlamento regional. Mas veja, não há democracia sem haver parlamento forte. Então, ali ainda não é um parlamento forte. Mas ali todos defendemos como tem que ser a democracia. Ainda que praticamente todos os países que compõem, praticamente não todos, que compõem o Parlasul, já passamos por ditaduras, digamos... regimes autoritários, ditadura e tal. Então, a primeira, a democracia. Segundo, nós podemos e devemos fazer algo que o Parlamento Europeu não pode. Nós podemos fazer proposta sobre acordos internacionais. Quando nós fazemos uma proposta em qualquer área, isso fica a cargo do Conselho Comum do Mercosul acatar ou não aquela proposta. Nós podemos aprovar uma matéria, mas só passará a valer se houver a concordância dos Estados parte, quer dizer, dos quatro governos. 5, né? Exatamente. Então, primeiro isso. Segundo, nós podemos ter iniciativas. Terceiro, nós temos temas que são próprios de um parlamento, para produzir ajustes, para atender a expectativa das populações. Exemplo, um cidadão de qualquer país do Mercosul, ele usa a sua carteira de identidade que ele transita. Então, tem uma facilidade de trânsito de pessoas e de mercadorias. Outra coisa, se você tem algum tipo de conflito, se os Estados-partes não resolvem, como é que o Parlasul poderá resolver? Não acredito que a gente possa resolver efetivamente. Mas uma coisa é você ter uma tratativa formal por parte das chancelarias, de toda a equipe diplomática. Outra coisa é você ter acesso e conversar sem maiores consequências com outros parlamentares, fazer uma comissão externa para ir lá conhecer, para ver quais são os acordos ou as necessidades mais emergenciais. Vou dar um exemplo. No Paraguai, tem uma grande produção agrícola. E ali tem muitos brasileiros, são os brasiguaios, assim apelidados. E eles, para exportar o seu produto, faz pelo Rio Paraná. Vem à Argentina e começa a cobrar uma taxa para haver aquele tipo de transporte. Paga um pedágio da água. Sim. Bem, é óbvio que isso atinge diretamente o Paraguai, mas atinge de forma menor o Brasil também. Então, eu pretendo conversar isso no Parlasul, propor, na condição de presidente, criar uma comissão até para ir lá com representação argentina, com representação paraguaia e brasileira. É um grande foro de parlamentos, né? Transferir o que os senhores estão habituados a fazer aqui em cada um nas suas casas para esse conjunto e cada um defendendo, obviamente, seu espaço, mas tentando chegar nessa comunhão que justamente a essência do Mercosul, transferida para o Parlasul, não é isso? É isso, com poderes e circunstâncias diferentes, como você também já falou. Teve uma outra coisa. O Brasil é um grande produtor de brinquedo. Entretanto, quem mais vende brinquedos, quem mais vendia, era a China. E aí aconteceu aquilo que se chama cadeias produtivas integradas. A integração de cadeias produtivas. Eu dou um exemplo. A Estrela, de repente, ela abre uma filial, não sei se passou a ser a sua empresa, o endereço principal, no Paraguai. Por quê? Porque o Paraguai ele faz uma política de não cobrar impostos, então dá facilidades para as empresas que vão para lá. O Brasil não podia ficar parado, porque outras empresas foram e outras poderiam ir. Então, o resultado é que o Brasil, ele produz, a Argentina produz, o Uruguai projeta, tem equipes que projetam, que desenham, que pensam, e o Paraguai também. Então, agora, uma parte é o Brasil que produz, a outra parte é o Paraguai, a outra parte é a Argentina e o Uruguai projetando para os outros 3. Então, aquilo que inicialmente era um prejuízo para o Brasil foi um elemento de fortalecimento na medida que repartiu o trabalho e agora vai repartir o pão. Por quê? Esses países hoje fornecem 50% dos brinquedos aqui na América do Sul.
para o Mercosul. E aí deixamos de importar da China. Exatamente. Tá certo. Deputado Arlindo Quinalha, muitíssimo obrigado por sua participação. Nosso tempo, nesse momento, se encerra e eu desejo sucesso à frente desse desafio internacional. O senhor já foi presidente aqui dessa casa, já está habituado nessas negociações. Agora o senhor vai usar dessa sua habilidade lá fora com os outros pares latino-americanos, não é isso? Espero que tudo dê certo. A única coisa que eu posso prometer é trabalho, né? Mas obrigado pela oportunidade. Isso eu sei que o senhor faz bastante. Bastante. Obrigado, senhor, pela participação. Quer saber mais detalhes sobre o Parlasul, esse tema sobre o qual conversamos aqui? Acesse nosso portal na internet, câmara.leg.br e também as nossas redes sociais. Para rever e compartilhar esta entrevista, busque o canal da Câmara no YouTube. Muito obrigado por sua atenção.